Bom, independentemente de qual seja a sua religião, e até mesmo se você não tem alguma, é fato que algumas coisas que acontecem simplesmente são impossíveis de se explicar pela ciência e pela racionalidade. Esses acontecimentos são interpretados de diferentes formas conforme cada crença, dogma ou visão de mundo. Pensando exatamente nisso, nós aqui do Fatos Desconhecidos vamos te contar hoje quais são os 8 milagres mais impressionantes de todos os tempos, tanto para os crentes como para os descrentes, viu? Até porque tem coisas que nós, seres humanos, simplesmente não podemos explicar e muito menos compreender. Eu sou a Thalita Flores e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Número 1. Sem coração. Bom, até pode parecer um verdadeiro absurdo o que você vai escutar agora, mas para começar a nossa lista, eu posso te contar que uma adolescente já sobreviveu por 118 dias sem um coração em seu peito. Viu que não é à toa que estamos falando que isso é um milagre? Uma garota chamada Dzana Simons, de apenas 14 anos, teve que se submeter a um transplante de órgãos, mais precisamente de seu coração. Foi ao receber o seu novo órgão que os médicos e a sua família foram surpreendidos com o fato do seu corpo não receber amigavelmente um novo coração. Por causa dessa rejeição, a única saída encontrada pelos médicos foi utilizar um aparelho que realiza a circulação sanguínea do corpo durante um transplante para manter a garota viva. Como esse tipo de aparelho nunca havia sido usado por mais de algumas horas para manter alguém vivo, o caso de Dzana acabou chamando a atenção do mundo todo. Sem um coração batendo em seu peito, ela sobreviveu por 118 dias, quando um novo órgão compatível com o seu organismo foi finalmente transplantado em seu peito. Ninguém sabe ao certo como Dzana sobreviveu, até porque ela era muito jovem, seu corpo estava muito fraco, inclusive ela teve insuficiência renal e precisou realizar um transplante de rins logo após receber um novo coração. Mas o importante mesmo é que essa história acabou bem e que o milagre literalmente aconteceu na vida dessa garota. Número 2. Sobrevivente à decapitação. Você acha que existe alguma chance de alguém ter a sua cabeça decapitada, o seu crânio separado do resto do seu corpo e simplesmente sobreviver? Não, né? Só se acontecer um verdadeiro milagre. Mas olha só, foi isso mesmo que aconteceu. Jordan Taylor, um garoto de apenas 9 anos de idade do Texas, sofreu um grave acidente de carro. A sua mãe estava atrás do volante quando um caminhão não os viu e avançou o sinal. O impacto da batida fez com que a cabeça de Jordan fosse para cima com tanta força que o seu corpo não conseguiu acompanhar o movimento e, como resultado desse acidente terrível, o seu crânio se separou de suas vértebras. Esse tipo de fratura extremamente grave é conhecida pela medicina como decapitação ortopédica. Segundo os médicos, suas chances de sobrevivência eram de apenas 1%. Apesar da desanimadora notícia, sua família permaneceu confiante e, milagrosamente, 3 meses após uma cirurgia que envolvia uma placa de metal, parafusos e uma haste de titânio, o garoto já estava de volta à escola. Número 3. Aranha milagrosa. Pode até parecer história de super-herói de cinema, mas uma picada de aranha realmente deu novos poderes a David Blanchard. David, que mora na Califórnia, nos Estados Unidos, havia perdido seus movimentos da cintura para baixo após sofrer um grave acidente de moto que quase tirou a sua vida. Mas exatos 20 anos depois, o que poderia soar um tanto quanto assustador para alguns, levar a picada de uma aranha marrom foi o que fez com que ele voltasse a andar. Mas calma que eu vou te explicar exatamente o que aconteceu. Depois de ser picado, David deu entrada em um hospital. E foi durante o atendimento para verificar os danos que a aranha causou que uma enfermeira notou que a sua perna havia dado um espasmo. Na mesma hora, ela disse a David que seus nervos não haviam morrido, eles só precisavam ser exercitados.
Foi aí que eles iniciaram sessões de fisioterapia. Impressionantemente, seu organismo respondeu rapidamente. E em apenas 5 dias, ele já estava dando seus primeiros passos sozinho, depois de passar 20 anos paralisado. Ninguém soube responder exatamente o que foi que aconteceu. Não sabiam se o veneno da aranha tinha sido capaz de reativar os seus nervos mais uma vez, ou se as suas pernas simplesmente começaram a passar por uma autorregeneração. O que todos os médicos sabem é que realmente o que aconteceu foi um milagre. Número 4. Atentado de Malala Yousafzai. Um dos casos mais conhecidos da nossa lista é o de Malala, que gerou grande comoção global. A garota paquistanesa, desde muito nova, se revelou uma verdadeira ativista pelos direitos das mulheres de seu país. Malala também é filha de um ativista que era dono de uma escola na região. No ano 2000, o grupo terrorista Talibã começou a dominar todo o país. E uma das coisas que esse grupo não permitia é que as mulheres estudassem. Como vocês já devem imaginar, as mulheres paquistanesas são extremamente podadas e censuradas por causa da sua religião e cultura. Elas não podem sair nas ruas sozinhas, não podem estudar e devem ficar em casa para cuidar de seus maridos. Em 2008, um líder do Talibã ordenou que todas as escolas parassem de dar aulas às meninas por pelo menos um mês. Nessa época, ainda com 11 anos de idade, Malala criou um blog chamado Diário de uma Estudante Paquistanesa, e nele ela escrevia sobre o seu dia a dia nesse país. Não demorou muito para a garota ter as suas publicações divulgadas pela BBC. Depois disso, ela se tornou influente no Paquistão. Mas foi aí que um verdadeiro milagre teve que acontecer. Quando Malala tinha 15 anos de idade, ela saía da escola e caminhava normalmente até o ônibus escolar que deixava ela todos os dias em casa. Foi nesse curto trajeto que a garota foi acertada com um tiro diretamente na sua cabeça. O Talibã não aceitou seu posicionamento e realizou um atentado contra a sua vida. Como vocês já devem imaginar, um tiro na cabeça é quase 100% das vezes mortal. E quando alguém raramente consegue escapar dessa, as sequelas são sempre graves. Malala levou 6 meses para se recuperar do atentado, mas não só sobreviveu, como saiu sem sequela nenhuma desse dia tenebroso. 2 anos depois do atentado, em 2014, a garota paquistanesa foi a ganhadora do Nobel da Paz. Número 5. 2 homens e 1 paraquedas. Essa história aqui do nosso 5º item é digna de um filme de ação. Em 1941, o australiano Joseph B. Herman pilotava e era comandante de um avião de guerra que acabou sendo atacado por canhões alemães. O resultado do ataque foi que a aeronave pegou fogo e imediatamente começou a cair. Depois de ter pouquíssimo tempo para pensar, Joseph organizou seus homens para que o avião fosse evacuado por todos. Mas ele se esqueceu de um detalhe, ou melhor, não teve nem tempo para pensar em um detalhe. Ele mesmo estava sem nenhum paraquedas. Foi aí que o comandante simplesmente caiu em queda livre. Já desacreditado de qualquer possibilidade de sobrevivência, ele milagrosamente sentiu 2 pernas o agarrando pela cintura. Essas pernas pertenciam a John Vivas, seu colega de voo, que estava usando um paraquedas e conseguiu se agarrar a Joseph em meio à sua queda livre. O resultado dessa cena poderia ser um filme de Hollywood, né? Joseph teve 2 costelas quebradas porque seu amigo acabou caindo com os pés sobre seu peito, mas o melhor de tudo é que os 2 sobreviveram. Número 6. Queda de avião. E por falar em queda de avião, se liga só nessa 6ª história. Vesna Vulović nasceu em janeiro de 1950 na Sérvia e acabou entrando para o Guinness Book com um recorde não tão invejável assim. Ela simplesmente caiu de um avião que explodiu a 33 mil pés do chão. E isso equivale a 10.160 metros de altura. A aeromoça, que na época do acidente tinha apenas 22 anos de idade, estava em um DC-9 que foi abatido em um território que hoje pertence à República Tcheca. Depois da explosão e da queda do avião, Vesna foi encontrada com vida, presa em seu assento que ficava na cauda do avião e que acabou se mantendo preso aos banheiros da aeronave. Ela quebrou as 2 pernas e ficou 27 dias em coma.
mas foi a única sobrevivente de um total de 26 passageiros. É por isso que ela deteve o recorde de sobrevivente à maior queda livre sem um paraquedas, que se sabe até hoje. Infelizmente, em dezembro de 2016, Vesna veio a falecer. Mas o que podemos dizer é que a sua hora realmente não era aquela, e somente isso poderia justificar esse milagre em sua vida. Número 7. Reencontro de irmãos. Durante a Segunda Guerra Mundial, dois jovens irmãos chamados Peter e Henry Wessler foram levados até um campo de concentração nazista. Lá, os soldados alemães, sem dar muita explicação, estavam separando as crianças por idade. Peter tinha apenas 14 anos, mas ao perceber que o seu irmão de 16 havia sido levado para um campo diferente, ele instintivamente mentiu e, quando foi perguntado, também disse que tinha 16 anos. No novo campo de concentração, os irmãos se reencontraram e, mais tarde, outra surpresa. Peter descobriu que todos aqueles garotos que eram menores de 16 anos haviam sido executados porque não serviam como mão de obra para o governo nazista. Ou seja, milagre em dobro, concordam? Mas e você aí de casa? Com qual desses casos você mais se surpreendeu? Bom, como tudo que é bom a gente guarda para o final, eu tenho mais um milagre chocante e que sem dúvida vai te fazer ter um pouquinho mais de fé naquilo que você acredita. Confere só o nosso último item. Número 8. Queda de 47 andares. Durante mais uma manhã de dezembro de 2007, o que parecia ser mais um dia de trabalho para um limpador de janelas se transformou em um dia que ele com certeza jamais se esquecerá. Alcides Moreno estava com seu irmão Edgar em um andaime, fazendo a limpeza das janelas de um edifício espelhado, quando a plataforma se soltou e caiu com os dois, por assustadores 47 andares. O irmão de Edgar morreu na hora, mas ele se encontrava sentado quando os bombeiros chegaram e ainda, dentro do possível, se demonstrava com certos picos de consciência. No total, Alcides precisou receber 11 litros de sangue e 9 litros de plasma em uma transfusão. Ele quebrou suas pernas em 10 partes, lesionou seriamente seu cérebro, espinha, peito e abdômen. Após uma série de cirurgias e de um coma de 3 semanas, Alcides acordou consciente no dia de Natal de 2008. Atualmente ele pode caminhar e vive uma vida relativamente comum, mas sem passar muito perto de andaimes dessa vez. Para vocês terem uma ideia da gravidade do que aconteceu, um homem que havia sobrevivido a uma queda de 19 andares havia sido estudado porque ele já era uma raridade. De acordo com o Dr. Philip Berry, que era o diretor da divisão de cuidados médicos críticos no Centro Médico Weill Cornell em Nova York, onde Alcides foi atendido, em queda de altura superior a 10 andares, os pacientes raramente chegam até nós, porque eles costumam ir direto para o necrotério. Estima-se que a chance de sobrevivência a uma queda de 5 andares seja de 50%. Agora imagina quais eram as chances de Alcides não só sobreviver, mas ainda conseguir andar e sair sem sequelas graves desse acidente. Aparentemente, milagres realmente acontecem. Por hoje é só, mas eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!